Olá, tudo bem com você? Sou o professor Egivanildo Tavares. Seja bem-vindo ao canal Tempos Bíblicos. Quantas batalhas você já venceu na vida e por qual motivo você as pelejou? Hoje quero falar sobre o tema Lutando com Feras na Arena da Vida. Juntos vamos aprender algumas lições com o apóstolo Paulo. O texto base da nossa fala está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. O apóstolo Paulo nos diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo escreveu esta carta por volta do ano 57 da era cristã. Para compreendermos esse texto, precisamos analisar o contexto da carta e o contexto do texto. As cartas paulinas, naturalmente, foram cartas circunstanciais, respostas a problemas nas igrejas recém-fundadas. A primeira carta aos Coríntios é uma resposta a uma série de problemas que a família de Cloé falou para Paulo e o líder Estéfanas. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo corrige o espírito divisionista na igreja. Na segunda parte, de 7 a 16, responde a uma sequência de perguntas tais como a vida conjugal, o cristão e a religião pagã, os dons espirituais e justamente neste capítulo, o 15, Paulo fala da ressurreição de Cristo e a futura ressurreição da igreja cristã. Afinal, onde mora o problema? O que levou Paulo a falar que lutou com feras em Éfeso? O que isto tem a ver com o tema da ressurreição? Paulo defende neste capítulo a morte e ressurreição corporal de Cristo como base da fé cristã. A única razão do cristianismo existir e ter esperança é porque Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Falsos mestres estavam negando a ressurreição corporal de Cristo e Paulo defende que se Jesus não ressuscitou logo, ele como apóstolo, é uma falsa testemunha de Deus. Sua esperança não fazia sentido. Não negar-se a si mesmo e aos prazeres fúteis da vida seria necessário. Justamente nesse contexto que o apóstolo diz: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quando Paulo diz que lutou com feras em Éfeso, certamente que os coríntios compreenderam de forma clara o que ele estava dizendo. O seu exemplo revela o extremo da batalha pela verdade. O que significava lutar com feras em Éfeso? A cidade de Éfeso era a capital da província romana na Ásia. Hoje, região da Turquia, era um grande centro cosmopolita do comércio e do politeísmo religioso. Uma das grandes atrações de Éfeso era seu imenso teatro de mármore branco, com 140 metros de largura e 66 arquibancadas, comportando cerca de 25 mil espectadores. O teatro romano diferia do teatro grego, pois os gregos utilizavam seus teatros apenas para a arte cênica. Os romanos iam além das artes cênicas, pois se compraziam com espetáculos sangrentos, selvagens, homens lutando até a morte com seus oponentes e com animais que nunca viram antes. Os romanos dominaram o mundo e estabeleceram suas províncias, transformando as principais cidades conquistadas em modelos da própria Roma. Criaram o espetáculo sangrento nas arenas de seus anfiteatros. Dos povos conquistados e submissos a Roma, eles selecionavam os mais fortes dos homens e os lançavam na arena com uma espada de 60 centímetros, denominada de gládio, de onde se origina o nome gladiador. Ele tinha que lutar com um oponente altamente armado ou com feras desconhecidas que os romanos importavam da África. Estima-se que cerca de 1 milhão de gladiadores morreram nas arenas do Império Romano.
A arqueologia já encontrou 230 arenas destes espetáculos de sangue espalhados pelo Império. Os arqueólogos encontraram um cemitério em Éfeso que há registros em relevo que havia lutas de gladiadores com feras. O espetáculo de Éfeso certamente era conhecido em Corinto. Quando Paulo diz que lutou com feras em Éfeso, é o mesmo que dizer que escapou do inferno com a vida. Os gladiadores lutavam por duas razões. Primeiro, para se manter vivo. Segundo, para conquistar sua liberdade no terceiro ano de luta. Paulo lutou pela glória de Cristo, pela verdade do cristianismo. É provável que esta seja mais uma de suas ricas metáforas, pois os romanos só colocavam para o trabalho de gladiador os homens que tinham estatura média acima de 1,60 m e que tivessem um certo porte físico e admirável. Segundo um achado arqueológico de 80 corpos de gladiadores no cemitério de York, na Britânia, os ossos revelam que se tratavam de homens altos e fortes e que morreram com marcas brutais. De acordo com a tradição cristã, Paulo era de baixa estatura e sem nenhuma aparência física como estrutura, o sujeito esbelto. Outra característica é que Paulo era um cidadão romano por nascimento, e as lutas dos gladiadores, principalmente com animais, não era permitida aos romanos, embora houvesse exceções na história. Lutar com feras em Éfeso indicava que ninguém lutaria sem uma boa causa. A luta de Paulo na arena da vida foi pela verdade do Evangelho. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, expressa o apóstolo. Qual a sua batalha nesta vida? Você está lutando por quê? Estamos vivendo no Brasil um momento de profundas crises morais, políticas e religiosas, onde visões relativistas e pluralistas se impõem em nome do politicamente correto, desafiando a cosmovisão cristã e o posicionamento dos cristãos. Paulo deixou claro que se ele lutou com feras em Éfeso e não há ressurreição, então vivamos apenas do presente, pois tudo é relativo. Vamos comer, beber, que amanhã morreremos. Ou seja, sejamos hedonistas e secularistas, pois não há nada além da vida física. Mas ao contrário, Paulo está consciente e convicto que a sua luta não foi por meras razões humanas, mas pela verdade transcendente do Evangelho. Lutou para que a verdade prevalecesse, lutou pela esperança da fé. Nesta arena da vida, somos convocados a lutar pela verdade. Você estaria disposto a lutar pela verdade absoluta da maneira que os secularistas lutam pela verdade relativa? Nunca deixemos de batalhar pelas verdades do Evangelho. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.